Bom dia, primeiro ano. Hoje, nessa aula 17, nós estaremos fazendo a correção das atividades que a gente havia feito lá na aula 14 e também na aula passada, né, que foi a aula 16. Lá na aula 14, nós havíamos feito o nivelamento, né, dos conteúdos aí do nosso primeiro bimestre. E a gente vai estar fazendo a correção agora dessas questões. Então vamos lá. Nós temos aí a nossa primeira questão que nos diz: marque a alternativa que traz os nomes dos equipamentos de segurança que o químico abaixo está usando e justifique o porquê do uso de cada um deles. Aí a gente pode observar aqui, ele está usando luvas, né? Ele está usando um jaleco. Esse jaleco tem uma manga longa, que é importante. Se você usa um jaleco de manga curta, seus braços eles ficam desprotegidos, né? E aí ele também está utilizando aqui os óculos de proteção, tá? Então, ó, letra A tá falando luvas de borracha, ok. Touca, ele não tá de touca. Então a gente já vai lá para a letra B. Luvas de borracha, jaleco de manga curta, não, ele tá com jaleco de manga longa. E a letra C, luvas de borracha, jaleco de manga longa e óculos de segurança. Então, nossa alternativa correta aqui vai ser a letra C. Questão 2. Classifique as transformações a seguir em fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Lembrando, tá? Os fenômenos ou as transformações que são físicas, a gente tem somente uma mudança da aparência. A nossa substância, o nosso material continua sendo o mesmo, só a aparência que mudou. Como é só a aparência que muda, é reversível, né? Tem como voltar para o estágio inicial. Quando a transformação é química, a gente tem uma mudança da constituição da substância. Uma vez que mudou a constituição, ela não é mais a mesma, tá? Ela se transforma em outra coisa. E quando essa transformação, ou quando esse fenômeno é químico, ele é irreversível. Não tem como voltar ao estágio inicial. Então nós temos o nosso primeiro fenômeno aqui, dissolução do açúcar em água. Ou seja, você vai colocar você vai colocar o açúcar na água e vai misturar ali, tá? Quando você faz isso, o açúcar que está ali, ele deixou de ser açúcar? Ele não deixa, continua sendo açúcar, só que agora está dissolvido na água. Se aquela água evapora, todo aquele açúcar continua ali, tá? Então, isso aqui é um tipo de fenômeno que é físico, tá? Dissolver o açúcar na água é físico. Segundo fenômeno, envelhecimento de vinho. Então, ao passo do tempo que o tempo vai passando, o vinho ele vai se envelhecendo, tá? Quando isso está acontecendo, está mudando a constituição desse vinho. Substâncias ali, elas estão sendo modificadas. Não temos uma mudança de aparência ali, mas tem uma mudança do que? Do gosto, né? O vinho ele tende a ficar mais forte. Essas bebidas, quando são envelhecidas, o gosto ela modifica. Para ter uma mudança no gosto, a gente precisa ter uma mudança química na constituição da nossa substância. E uma vez que nós temos essa mudança química, não tem como se reverter, não tem como voltar ao estágio inicial. Então, um vinho envelhecido, não tem como você fazer com que ele fique com o gosto de quando ele foi fabricado, por exemplo, tá? Então, esse tipo de fenômeno do envelhecimento de uma bebida, do envelhecimento do vinho, é um fenômeno que é químico. E o nosso terceiro fenômeno, preparação da cal, né, a partir do calcário. A cal, né, se vocês se lembrarem, se você tiver contato aí, aquela substância, aquele material que é utilizado em parede, né, é utilizado em construção. Para retirar isso do calcário, também é feito processos químicos, né, para estar transformando o calcário ali em cal, tá? Então aqui nós também, no fenômeno 3 nós temos um fenômeno que é químico. Então a gente ficou aqui com físico, químico e químico. Então para a gente aqui vai ser a letra C, que vai estar correta. Nossa próxima questão aqui. Ó, a matéria classificamente apresenta três estados físicos que podem se converter entre si pelas transformações físicas. Em relação aos estados físicos da matéria, numere as colunas. Então nós temos aqui que o 1 é para sólido, 2 é para líquido e o 3 é para gasoso. Então vamos ver a nossa primeira alternativa. A matéria apresenta volume bem definido.
Contudo, ela não possui forma definida, assumindo a forma do frasco que a contém. Então, imagina, você tem uma matéria que está no estado sólido. Se você pega aí, sei lá, uma barra de ferro, coloca dentro de uma jarra, essa barra de ferro que é sólida, ela vai adquirir a forma da jarra? Não. A matéria que é sólida, ela tem o volume definido e ela tem a forma definida. Ela não se deforma ali naturalmente, tá? Se nós temos então, por exemplo, eu tenho 500 ml de um suco de laranja. Então eu já falei aqui que eu tenho um volume definido. Se eu coloco esse suco de laranja em uma jarra, ele vai adquirir a forma da jarra? Ou se eu coloco ele numa garrafinha, ele vai adquirir a forma da garrafinha? Vai, tá? Os líquidos não têm um volume definido. Perdão, os líquidos não têm uma forma definida, mas tem volume, tá? Então essa nossa primeira aqui se trata de um líquido. Então aqui vai ser 2 para a gente, tá? Nossa segunda alternativa aqui. A matéria apresenta volume e forma variáveis, devido ao afastamento das partículas que formam a matéria neste estado. Então, está falando que as partículas estão mais afastadas e não tem volume e não tem forma definida. A gente viu que o estado sólido tem volume e forma definida. O estado líquido tem volume definido, mas não tem forma. Então, o estado gasoso, ele não tem forma definida e não tem volume definido, tá? Então essa daqui pra gente vai ser a 3. Então nós temos a sequência aqui 2 e 3. Então, só para encerrar, a matéria apresenta elevado grau de ordenamento, é bem organizada, tá? Possuindo volume e forma bem definidos. Então aqui é o estado sólido pra gente. Então aqui pra gente ficou 2, 3 e 1. Então vai ser a nossa letra D que vai estar correta, tudo bem? Passando agora, tá, para a atividade da aula 16, que foi da aula passada, aqui a gente já começou a trabalhar sobre os modelos atômicos, né? Então vamos lá, olha. A nossa primeira questão. Qual é a diferença entre um modelo atômico e uma teoria filosófica? Lembrando lá da Grécia Antiga, que a gente não tinha ciência desenvolvida, não existia tecnologia desenvolvida, teoria filosófica ela é puramente teórica, tá? Os modelos atômicos, eles são experimentais. Os modelos atômicos têm comprovação científica, as teorias filosóficas não. Tá? Essa é a diferença básica. A nossa próxima questão. Sobre o modelo atômico de Dalton. Responda. Letra A. Quando o modelo atômico de Dalton foi proposto? 1808. Tá? Lembra lá que ele começou seus estudos em 1803 e terminou em 1808, quando ele propôs o modelo atômico. Letra B. Como ele era explicado? Então, o átomo de Dalton era uma esfera maciça, indivisível, neutra. Tá? Maciça, porque era totalmente preenchido com matéria. Indivisível, porque ele realmente não poderia se quebrar em nenhuma parte menor. Tá? E neutro, porque não tinha carga elétrica nem positiva e também nem carga elétrica negativa. Tá bom? Então, esse era o átomo de Dalton, tá? Que seria a unidade formadora de todas as coisas. Por que ele foi apelidado de bola de bilhar? Né? Porque uma bola de sinuca era o que mais lembrava e mais se assemelhava ao que ele estava explicando, tá bom? É só para o entendimento ser melhor das pessoas. Aí ele também era, né, como ele era explicado, ele também era uma esfera, tá? Assim como uma bola de bilhar, esse modelo atômico do Dalton, ele era esférico. Questão 3. Sobre o modelo atômico de Thomson, responda. Quando ele foi proposto? Em 1902. Tá? Quase 100 anos aí depois do modelo atômico de Dalton. Aí assim, uma vez que o modelo atômico de Thomson foi proposto, ele passa a valer, o modelo atômico de Dalton se torna uma mentira? De maneira nenhuma, porque ele explicou muito bem durante o tempo em que ele foi usado. Ele, né, devido ao modelo atômico de Thomson ter uma explicação melhor, o modelo atômico de Dalton, tá? Ele fica equivocado, ele fica ultrapassado, ele fica obsoleto, mas não quer dizer que ele era uma mentira, não. Então, esse modelo foi proposto em 1902. Como que ele era explicado? Então, o átomo de Thomson era esférico, só que era uma esfera que todo o seu corpo tinha uma carga positiva.
E aqui nós temos a descoberta da primeira subpartícula atômica, que foi o elétron. Elétron é uma subpartícula que é menor que o próprio átomo, que tem uma carga elétrica negativa. Como a gente sabe que os opostos se atraem, o positivo ele atrai o negativo, então esses elétrons que eram negativos ficavam presos em cima desse átomo que era positivo. Tá? Então, essa era a maneira como o átomo de Thomson era organizado. Uma esfera positiva, com pequenas esferas, né, pequenas subpartículas ali, com carga negativa, que ficava bem na sua superfície presa ali. Letra C. Qual era a diferença entre ele e o modelo atômico de Dalton? Então, a diferença principal, que o modelo atômico de Thomson, o átomo passa a ser divisível. E o modelo atômico de Dalton, o átomo era indivisível. Tá? Além do mais, além de ser divisível, nós temos a primeira subpartícula atômica descoberta, que foi o elétron. Tá? E aqui a gente começa a tratar o átomo como ele tendo carga elétrica positiva e negativa, sendo que Dalton falou que o átomo ele era nêutron, sem carga alguma. Tá? Letra D. Por que ele foi apelidado de pudim de passas? O pudim de passas, né, que era uma sobremesa muito comum do Reino Unido na época, tá? Era o que melhor se assemelhava ao que o Thomson estava falando. Porque o pudim ele tinha o corpo dele normal e as uvas passas ficavam presas bem por cima do pudim, não ficavam no seu interior, ficavam por cima. Tá? Então era a melhor maneira de exemplificar como o Thomson ele idealizou esse átomo, um corpo positivo com as cargas elétricas negativas presas em cima da sua estrutura. Tudo bem? Então, nossa correção se encerra aqui. Na nossa próxima aula a gente continua o nosso conteúdo.